Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje sobre força máxima dinâmica. Como que a gente avalia a força máxima dinâmica para o treinamento na musculação? Você sabe as formas? Você sabe se tem mais de uma forma? Você vai descobrir depois da vinheta. Muito bem, vamos lá. Quais são as formas? É o padrão ouro, o melhor de todos eles é o teste de uma repetição máxima, chamado de teste de 1RM. Esse teste ele pode ser feito em diversos exercícios, mas o Colégio Americano de Medicina do Esporte e tanto a INSA, eles recomendam que se façam em 2 exercícios prioritariamente. Eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco, que são o supino reto e o leg press. Na verdade, ele tem até uma ordem mais interessante para poder se fazer. Necessariamente faz primeiro o seu leg press e depois de 20 minutos a gente pode fazer o exercício do supino, o teste no supino. Cada um deles com as suas características de execução próprias e que tem que ser levadas e respeitadas, levadas em consideração até para a segurança do praticante. Um fato importante é que em ambos os testes não é possível fazer sozinho, então não se recomenda de maneira nenhuma fazer sozinho pelo fato de evitar-se algum acidente e até mesmo uma lesão. Então a gente tem que ter uma pessoa para ajudar a barra na região central ali, para poder até ver como é que está a fisionomia daquele praticante, e outros 2 ajudantes em cada um dos lados da barra do supino, para que ela não descontrole, para que ela não caia para um dos lados e para evitar assim qualquer tipo de acidente. Vamos levar em consideração que tem pessoas que fazem 140, 150, 200 quilos no supino. A gente tem muitas pessoas com grandes capacidades de força e isso é interessante. A gente tem que pensar também quem pode fazer o teste. Não é recomendado fazer testes para as pessoas que não são praticantes de musculação, estão iniciando então agora o programa de musculação, primeiro dia da academia da pessoa, você não pede para ela fazer um teste, um RM, mesmo porque para fazer o teste tem que estar habituado com a técnica. Então é importantíssimo isso. E também para grupos especiais, vou considerar aí os idosos, os adolescentes, as crianças e os diabéticos, os hipertensos, pessoas que têm alguma doença crônica não transmissível, a gente também não preconiza fazer esse teste de 1RM. Como que ele é feito? Bem, você tem que fazer um aquecimento. Esse aquecimento ele pode, antes dessas repetições que eu coloquei aqui, fazer um aquecimento aeróbio. É possível de fazer, então a gente dá para colocar um aquecimento aeróbio aí, ou até mesmo algum exercício de mobilidade articular para poder fazer o aquecimento específico. O fato é que depois de fazer esse aquecimento, seja de maneira aeróbia ou seja de uma mobilidade articular, você tem que fazer o aquecimento específico do aparelho, seja do leg press ou seja do supino reto. Então você faz de 5 a 10 repetições com uma carga leve, uma carga de 40 a 60% de um RM. Mas se você não tem ideia de quanto seria um RM daquela pessoa que está sendo testada, você pode utilizar a própria massa corporal dela. Então, entre 40% e 60% da massa corporal dessa pessoa. Se a pessoa pesa 100 quilos e você vai trabalhar com 60% da massa corporal, você vai começar com 60 quilos. Lembre-se que é o total da carga. Tem que se contar os 2 lados das anilhas mais a barra para poder definir essa carga. Você vai dar 1 minuto de descanso. Essa pessoa, depois de ter feito essas 10 repetições, ela vai com a carga um pouco mais alta, uma carga agora entre 60% e 80%, ou de um RM ou da massa corporal, fazer entre 3 e 5 repetições. Então seria uma segunda série. E depois dessa segunda série, você vai dar entre 3 e 5 minutos de descanso para começar a primeira tentativa dessa pessoa com uma carga que se estima próximo da máxima. Não tem ideia? Você pode utilizar a massa corporal da pessoa para fazer o teste. No supino, isso tende a ficar mais fidedigno. No leg press, você pode inclusive utilizar o dobro do peso corporal da pessoa para poder começar a testar especificamente. Muitas vezes, na primeira vez, a gente não consegue fazer isso, consegue medir. Então a pessoa acaba fazendo mais de uma vez. E o teste de uma repetição máxima consiste em quê? Que ela consiga fazer, no máximo, uma repetição sozinha, fases excêntrica e concêntrica. Então, no caso do leg, ela tem que descer e subir sozinha. No caso do supino, ela tem que descer com a barra e subir sozinha. Uma vez. Se ela tenta uma segunda repetição e não consegue, quer dizer que você conseguiu medir um RM.
Mas se ela tenta fazer uma segunda repetição e consegue, quer dizer que não é a carga de um RM. Então você pode fazer o quê? Fazer um reajuste de carga. Esse reajuste de carga ele pode variar, mas é importante que você tenha um descanso entre a próxima tentativa de 3 a 5 minutos. Por que você pede esse tempo? De preferência até 5 minutos mesmo, porque é o tempo que a gente considera necessário para recuperar a fosfocreatina quase que completamente, e a fosfocreatina é o sistema energético prioritário quando você faz um exercício de uma repetição máxima. Depois disso, você pode adicionar 5 a 10% a cada repetição a mais que ele fez, se for para membros superiores, que é no supino, ou de 10 a 20% a mais daquela repetição que ele fez. Então, se ele fez 2 repetições a mais, é mais 20% no supino e mais 40% daquela carga que você mediu no leg press. Isso é uma forma de fazer. A outra, você pode utilizar a tabela do Baek-Early, que fala o seguinte, ó, se a pessoa fez 3 repetições a mais, quer dizer que ela está com aproximadamente 93% da carga máxima. Então você pode aumentar aí mais 7% em relação àquela carga que você fez anteriormente. Testei a primeira vez, a pessoa fez 8 repetições. 8 repetições é por volta de 80% de um RM. Então eu posso aumentar a carga em 20%. É uma forma de fazer também. Então você pode escolher uma dessas duas formas para poder testar. O fato é que você não tem muitas tentativas para poder achar isso. O máximo que se preconiza são 5 tentativas. Então você tentou uma vez, fez mais de uma, você tem a segunda. Fez mais de uma de novo, você tem a terceira e assim vai. Mas o ideal é que quanto menos tentativas você precisar, mais fidedigno será aquele teste. Então, tome em consideração isso e pode utilizar essas duas formas de progressão de carga. Se a pessoa conseguir, ótimo, você conseguiu medir um RM dela, mas o fato importante é a técnica tem que estar perfeita. Ele não pode errar a técnica durante a execução. E a carga pesada é difícil fazer com técnica perfeita. Chegou na 5ª repetição, na 5ª tentativa, e ele não conseguiu ainda. Você vai pedir para ele voltar no próximo dia ou 24 horas depois, para que ele possa refazer esse teste. Então esse é um problema do teste de um RM, porque ele demora muito tempo. Então você demora de 10 a 15 minutos para fazer o teste de um exercício. Isso às vezes inviabiliza fazer o teste de um RM no cotidiano das academias. O fato, pessoal, é que o próprio 1RM ele vai variar de uma pessoa para pessoa, ele vai variar de exercício para exercício, ele vai variar de acordo com a idade das pessoas. A gente sabe que a força ela vai diminuindo ao longo da vida, é normal que isso aconteça, e a força máxima dinâmica ela tende a diminuir cerca de 15 a 20% a cada década. Então você vai encontrar valores menores de força máxima de acordo com a idade avançada que a pessoa tenha, à medida que ela vai envelhecendo. É normal que isso aconteça. O que não quer dizer que a pessoa mais velha, se treinar, não vai conseguir um bom resultado. Além disso, o treinamento ele é capaz de aumentar a força em 25 a 30%. Então, assim, você fez o teste hoje, é possível aumentar a força a partir daí. Claro, quando for uma pessoa destreinada, o aumento será muito maior, e quando a pessoa for treinada, o aumento é menor. O fato também é que a força máxima ela tem um limite. Vai chegar uma hora que se você treinar, em um momento da vida você não vai conseguir mais aumentar a força máxima, porque ela é geneticamente programada, assim como todas as capacidades físicas que a gente tem um determinado limite de carga máxima que possamos carregar. E também tem uma diferença do sexo, né? Os homens tendem a ter mais força máxima dinâmica que as mulheres, por cerca de 20% a mais. Não é um valor fechado, há uma variação. Você pode ter mulheres que têm forças dinâmicas maiores que a de homem, é possível, mas a tendência é que o homem tenha maior força máxima, seja que a estimativa de um RM, por exemplo, para o iniciante, estaria por volta de 70% a 80% da massa corporal para os homens, 50% a 60% da massa corporal para as mulheres. Se a gente for fazer uma comparação do mesmo exercício entre homens e mulheres, por exemplo, você tem uma mulher de 35 anos que tem uma massa corporal de 50 quilos e essa mulher fez o teste de um RM de supino e encontrou lá e conseguiu fazer o teste com 40 quilos. É bom ou ruim isso? Daqui a pouco a gente vai perceber, vai medir isso, se é bom ou ruim. Com relação ao homem, um homem de 35 anos, massa corporal de 80 quilos, fez o teste do supino e conseguiu 50 quilos nesse teste.
Se a gente for comparar os dois, qual dos dois tem maior força máxima dinâmica? O homem tem maior força máxima. Por quê? 50 é maior que 40. Então a gente pode dizer que o homem tem uma força máxima dinâmica absoluta maior do que essa mulher nesse caso. Só que força máxima absoluta é diferente de força máxima relativa. Porque para relativizar a força, eu tenho que levar em consideração a massa corporal. E a partir desse entendimento da força máxima relativa, eu posso dizer que não necessariamente uma pessoa que tem uma força absoluta com a carga X, por exemplo, que eu dei anteriormente, um homem de 50 quilos, realmente é mais forte do que uma mulher que vai mover um supino com 40 quilos. A partir das ideias da força relativa, eu posso explicar melhor isso para você. Então, por exemplo, eu tenho no teste do supino, para poder encontrar essa massa relativa, a força máxima relativa, o que eu faço? Eu divido o valor de um RM obtido no teste pela massa corporal. Dando o exemplo daquele homem de 80 quilos. E daquela mulher de 50 quilos, eu posso obter o seguinte. Aquele homem que tinha 80 quilos e fez o supino com 50, eu dividindo a quantidade de peso de um RM que ele fez pela massa corporal, eu encontro um score de 0,62. 0,62, se eu for utilizar uma tabela de predição, de classificação dessa força relativa, eu posso obter o quê? Que o homem ele estaria num valor muito baixo de força relativa de acordo com a idade dele. Lembrando que aquele homem tinha 35 anos. Você pode perceber aqui que o valor percentil 10, o valor mais baixo dessa tabela, é 0,71. Ele está abaixo deste valor. Quer dizer, uma classificação considerada ruim para este homem. E a mulher? Aquela mulher que eu tinha comentado que tinha a mesma idade que o homem, aquela mulher que tinha feito 40 quilos no supino e ela pesa 50 quilos. Dividindo o peso do RM que ela carregou pela massa corporal dela, eu encontro o valor de 0,8. Quando eu vou para a tabela para analisar essa força relativa, eu vejo que para as mulheres nessa faixa etária, acima de um coeficiente de 0,49, já considero aquele no melhor resultado que uma mulher pode ter. Então eu posso comparar um homem com 50 kg no supino com força absoluta maior que a força absoluta da mulher. Mas a força relativa se inverte. O homem não tem uma boa força relativa e a mulher não tem uma boa força relativa. Isso é uma boa medida de fazer medida de força dinâmica, ou de classificar a força dinâmica, porque eu estou relativizando este valor. Eu posso também utilizar a tabela que a gente tem para o leg press. Também é uma tabela para o leg press. Então eu vou dar um exemplo desse mesmo homem, dessa mesma mulher, sendo que o homem conseguiu fazer 120 kg no leg press. Dividindo-se o valor do RM pelo valor da massa corporal, acho um valor de força relativa de 1,5. Vindo para a tabela, percebo que 1,5 está próximo aqui do percentil 20, quer dizer, uma classificação que está bem próxima da pior que a gente tem. Já a mulher, nesse mesmo caso, fez os mesmos 120 kg do homem, ou seja, a força absoluta dos dois é igual. Mas, quando eu vou dividir esse peso do RM pela massa corporal, eu acho uma força relativa bem maior, de 2,4. Quando eu venho para a análise da tabela, eu percebo que a mulher tem a melhor classificação de força relativa. Ou seja, eu tenho que analisar relativamente para poder entender se aquela pessoa está no momento bom ou ruim da força no momento do treinamento que ela foi avaliada. Posso fazer isso para outros exercícios, posso fazer um teste, por exemplo, um teste de rosca direta, um teste de puxada dorsal, um teste de extensão de joelho, de flexão de joelho nas máquinas, né? Extensora e flexora. Dando um exemplo aqui para estes testes e como é que eu posso, inclusive, classificar a força das pessoas a partir dessa tabela. Olha só, um exemplo do homem de 80 quilos, que fez 80 quilos no supino. Se eu pegar o peso dele da massa corporal e dividir pelo peso que ele fez no supino, a gente vai encontrar um valor de 1, é 80 dividido por 80. E aqui na tabela, esse valor de 1 para o supino, ele vai ser levado em consideração e vai me dar 5 pontos no supino. Então, o homem que pesa 80 quilos, faz o supino com a carga de 80 quilos de maneira máxima, ele ganha 5 pontos na sua pontuação. E o próximo exercício que eu posso avaliar? Vou avaliar a rosca direta.
Na rosca direta, esse mesmo homem fez com peso de 40 quilos. Dividindo o valor de um RM pela massa corporal, quer dizer, 40 dividido por 80, eu vou encontrar o valor de 0,5. E 0,5, de acordo com a tabela, me dá 6 pontos na rosca direta. Juntando com aqueles 5 pontos que eu já tinha do supino, eu já tenho 11. Se eu for indo para os outros exercícios e colocar aqui, por exemplo, o homem fez 80 quilos na puxada dorsal. 80 dividido por 80 dá 1. E 80 por 80 dando 1, eu tenho mais 6 pontos aqui especificamente para a puxada dorsal. Para o leg press, ele fez 160 quilos. Se eu for dividir pela massa corporal dele, dá um score de 2. Score de 2 me dá uma pontuação aqui de 5 pontos. Mais 5 pontinhos ele ganhou nesse teste. Quando eu venho para a extensora, a extensora ele fez 80 quilos na extensora. Dividindo 80 por 80, a massa do RM, o peso do RM pela massa corporal, eu vou encontrar um valor maior que 0,80. Que 80 por 80 dá 1. Então, se eu achar um valor maior que isso, eu já considero que a pessoa pode ganhar 10 pontos neste teste. Então, mais 10 pontinhos ele ganhou aqui. E para o último exercício, a flexora, ele conseguiu fazer com 60 quilos. Se eu dividir 60 por 80, eu vou achar um score maior que 0,70, o que já me dá mais 10 pontos. Então, mais 10 pontinhos eu posso computar aqui para este homem que fez esses testes. Juntando todos os scores de todos os exercícios, eu posso encontrar que esse homem fez 42 pontos. E daí que ele fez 42 pontos nesses testes em conjunto. Essa tabela abaixo pode classificar a capacidade de força desse homem. E um homem que tem uma pontuação entre 37 e 47, que é onde se encaixa a pontuação de 42, é considerada com uma força boa. E claro, você vai treinar ele para que da próxima vez que você for testar, ele consiga a pontuação excelente. Uma outra forma de se encontrar a força máxima é por meio de equações preditivas. Existem muitas fórmulas de equações preditivas para um RM. Elas não são as mais adequadas, como disse anteriormente, a forma mais adequada é fazer o teste de um RM, mas como eu falei, ele tem algumas limitações, então a gente pode pensar em outras formas. Uma delas é fazer as equações preditivas. Eu trago aqui nesses dois trabalhos aqui, algumas fórmulas especificamente, a fórmula de Brisk, a fórmula de Epley, que são as fórmulas mais utilizadas na literatura, fórmula de Lander, de Lombard, de Mayo, de O'Connor, de Watton e a fórmula de Baek-Groves, que são fórmulas diferentes. Eu vou dar um exemplo da fórmula de Brisk. A fórmula de Brisk, que é você multiplicar a carga que a pessoa faz de um exercício por 100, dividindo esse valor por a constante de 102,78 menos uma constante de 2,78 multiplicado pelo número de repetições que ela fez. Como que eu aplico esta fórmula? Vou dar um exemplo de uma mulher que está fazendo o pulley frente aqui, a puxada na frente no pulley. Por exemplo, essa mulher fez 9 repetições no pulley com 50 quilos. Então você pediu para fazer, você colocou uma carga de 50 quilos, definiu essa carga para ela e pediu para ela fazer o máximo de repetições que ela conseguiu fazer. Ela foi e conseguiu fazer 9. Quando chegou na 10ª, ela já não completou a repetição. Então você tem que essa mulher fez 9 repetições, 50 quilos, coloco isso dentro da fórmula. Lembra que eu tinha que colocar a carga multiplicada por 100? Então eu coloco aqui os 50 quilos. E as repetições eu colocava aqui multiplicando por 2,78? Então, multiplico isso por 9. Essa fórmula eu vou encontrar um valor de 64,3 kg, ou seja, uma estimativa, uma predição que para o pulley frente, 64 kg seriam o 1 RM dela e a partir disso eu poderia fazer uma prescrição de treinamento. Fato importante para a fórmula de Brisk, é importante que você encontre uma carga e teste uma carga que a pessoa faça entre 7 e 10 repetições com aquela carga. Isso aumenta a fidedignidade da resposta dada pela fórmula. Então, se você encontrou nessa mulher que 64,3% é o 100% de um RM, você pode, por exemplo, fazer uma prescrição assim, na semana 1 eu vou trabalhar com 50%, na semana 2, 60%, na semana 3, 70% e na semana 4, 80%. Uma forma de periodização aí linear ao longo das semanas.
Como eu já sei o 100%, basta eu fazer a conta, uma regra de 3 simples, encontrando lá que eu tenho 32 quilos na primeira semana, 38 na segunda, 45 na terceira e 51 na quarta semana. Já numa outra ideia de periodização, agora ondulatória, já numa segunda forma de prescrição, agora eu vou colocar dentro da semana, sendo que eu vou fazer uma periodização ondulatória diária, então todo dia eu vou mudar a carga. E essa pessoa vai fazer esse exercício todos os dias. Então ele está colocando ali dentro de um sistema full body. Ele vai trabalhar o mesmo exercício todos os dias. Então aqui ela tem na segunda-feira 60%, na terça-feira 80%, na quinta-feira 50% e na sexta-feira 90%. Aqui você pode encontrar então esses valores, 38, 51, 32 e 58, de acordo com o quê? Com aquele valor que você mediu especificamente no 1RM. É uma forma de prescrever. É a melhor forma de prescrever? Não, porque não é uma medida totalmente direta, mas é uma forma que você pode encontrar ali para poder resolver o problema de não conseguir fazer o teste de uma repetição máxima. E aí, você já fez o teste de um RM? Já fez algum outro desses testes que eu comentei aqui? Se sim, coloque nos comentários. Se você tiver alguma dúvida com relação a alguma coisa que eu falei aqui, você também pode comentar, que a gente troca ideias aí sobre a avaliação da força máxima dinâmica na musculação. Um grande abraço a todos, nos vemos numa próxima, até mais!